A todos os pais, uma linda salva de palmas. Parabéns, parabéns. Aqueles que são pais, aqueles que ainda vão ser, aqueles que muitas vezes não conseguem, mas têm um coração paternal. Tem aqueles que não tiveram pai, tem aqueles cujos pais estão distantes, tem aqueles cujos pais já partiram, não é como o meu, mas todos nós temos algo muito especial. E quando se fala do Dia dos Pais, me vem um pensamento, que é o pensamento, na verdade, de orfandade. Um pensamento daqueles que, ao contrário dos que celebram o Dia dos Pais, de uma certa forma, não conseguem celebrar. Esse sentimento de orfandade, ou seja, da perca da paternidade, da perca de um laço entre eles, esse sentimento de distanciamento, de orfandade, ele é um sentimento real, vivo, e todos nós, de uma certa forma, um dia já passamos ou sofremos isso. O Dia dos Pais não é um dia mundial. Inclusive, em alguns lugares, as datas são bem diferentes. Você tem, por exemplo, em Portugal, se comemora em março, porque lá eles dizem que é o dia de São José, o pai de Jesus. A ideia mesmo do Dia dos Pais, como nós conhecemos o formato, ela nasce nos Estados Unidos, por volta do ano de 1909. Uma pessoa estava num culto que era dedicado às mães, Dia das Mães. E ela, filha de um veterano, viu que ela, que foi criada pelo pai e mãe dela, não tinha um dia para ele. E ela sentiu falta disso. Então ela começou um movimento, e que mais tarde foi reconhecido como um dia de feriado nos Estados Unidos, um dia nacional. William, que era o nome do pai, não pôde ver o que aconteceu e não teve a chance de poder celebrar. E por isso que lá nos Estados Unidos, não é, a data, que é junho, é a data do aniversário dele. Então você tem várias datas, você tem junho, você tem março, você tem alguns lugares que é maio, outros que é abril. No Brasil é o segundo domingo de agosto, né? E a explicação é muito prática, está em todas as redes sociais, se explica o porquê que no Brasil é o segundo domingo de agosto. É que na época, em 1953, fizeram uma pesquisa, qual era o pior dia do comércio, pior mês do comércio, e aí viram que agosto era um dia ruim, porque não tinha data para ninguém ir para a rua comprar presente. E então inventaram o Dia dos Pais em agosto. Pegaram um santo da Igreja Católica, né? Já que março era de São José, eles colocaram agosto, e aí colocaram São Joaquim. Você que já foi católico roxo, eu tenho certeza que você sabe quem foi São Joaquim, não é? Eu perguntei para outro dia desse, que foi beata de Igreja Católica: você sabe quem é São Joaquim? Ela disse não. Eu falei assim: você não sabe, imagine nós, né? Bom, São Joaquim, dizem que foi o pai de José, que foi o pai oficial de Jesus, não natural, oficial. Ou seja, era o sogro de Maria. Esse nome Joaquim, na verdade, estava conversando ontem, é meio aportuguesado, mas é porque o nome é Ionarquim. É uma palavra que não tem, e aí eles pegaram lá o
o I e transformaram em J, como Yeshua, Jesus. Só que quando você vai olhar o texto de Mateus e de Lucas, né, isso não tem nada a ver com a mensagem, tá, irmão? Isso é só para informação. Quando você vai olhar o texto de Mateus e Lucas, tem uma coisa interessante, é que Joaquim ou Ionarquim, nenhum dos dois, nem no português, nem no hebraico, aparece. Um vai dizer que é Jacó, o outro vai dizer que é Eli. Ou seja, os dois, não é? Porque naquela época não havia sogro, então sempre, alguns vão dizer assim, que Mateus puxou a genealogia de José, e Lucas puxou a genealogia de Maria. Então, por isso que os nomes são divergentes. É porque um, na verdade, é o pai de José e o outro, na verdade, é o pai de Maria. Mas aparece como pai de José porque era sogro, porque era assim que se entendia. Então, essa é a explicação do texto. Mas eu não sei que aonde eles foram buscar Joaquim. Vieram com a história de que Joaquim virou Eliaquim, que vinha de Eli, que vinha de Eli, que vinha de Eli. E aí foram mexendo nesse negócio, e aí, enfim... Não é? Acharam esse dia. E aí se comemora o Dia dos Pais. Dia para dar presentes. Dia para os filhos pagarem o almoço. Eu ainda me lembro quando o Jonatas, está ali, o Jonas e o Gabriel pagaram o almoço pela primeira vez. Irmãos, foi uma emoção tão grande, os cabelos subiram, arrepiou. Olha, foi um negócio espetacular. Falei, nossa, eles estão pagando um almoço. Gente, há uma libertação nesta casa. Então foi assim, algo muito gostoso. E aí, essa ideia de paternidade, ou de orfandade, ela tem muito a ver com a nossa cultura judaico-cristã. Nós aqui no Ocidente, absorvemos muito essa cultura judaico-cristã, assim como também a Europa. E aí, nós absorvemos algo meio que patriarcal, essa cultura patriarcal. Os feministas sabem muito bem o que é isso. Nós acabamos adotando uma cultura patriarcal. Uma cultura onde se define muito bem o papel do homem na casa e o papel da mulher. Onde cada um sabia muito bem o seu papel. Por causa disso, é que há um entendimento hoje, até nós, de um pai que resume-se com a ideia de que o que importa é colocar comida na mesa. Eu ponho comida na mesa, estou resolvendo o meu problema, eu sou pai. Essa ideia patriarcal do pai provedor, caçador, que ditava as regras, que estabelecia os mandamentos, que cuidava daqueles a quem ele deu origem, senhor da casa. Ela representa muito o significado das palavras, tanto no hebraico como no grego. A palavra pater do grego, ou seja, aquele que dá origem a algo. Por exemplo, Santos Dumont é o pai da aviação, porque deu origem a algo. Ou seja, você vai sempre ter uma ideia do grego, é a ideia de que paternidade é o que você dá origem. O hebraico não é diferente. O hebraico, a palavra ab, quer dizer, aquele que funda um grupo, que estabelece uma clã, uma nação. Por isso que os fariseus vão dizer para Jesus, Abraão é nosso pai, porque ele é Ab, ele é o que protegeu o povo, deu origem a um povo, é o Criador. Por isso que esse conceito que você vai ver, principalmente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento só tem 7 vezes a palavra pai, referindo-se a Deus citada. Você não vê isso. Enquanto que Jesus chega a chamar Deus 17 vezes de pai, o Antigo Testamento só tem 7 vezes. E esses 7 vezes, está todos eles muito claro. Em Jó, ele é o pai que prova o filho.
Em Salmos, ele é o pai dos órfãos, o protetor. Isaías, por 3 vezes, chama ele de pai, dizendo: tu és o nosso pai. Eu não conheço, Abraão não me conhece, mas tu me conheces. É o sentido da origem de Israel, é o que dá origem. Jeremias também vai dizer: tu és o meu amigo, tu és um pai, és amigo. Mas também o sentido é manso, bom, gente boa. Por isso, Jeremias vai dizer: não sejas vingativo conosco. Malaquias também, temos nós o mesmo pai. Qual é a ideia? Temos todos a mesma origem. Então, para essa cultura patriarcal, dos homens provedores, dos que saíam para a caça, daqueles que guardavam as suas tendas, que empunhavam suas espadas, que usavam suas lanças, suas flechas, é um sentido que não há relacionamento, não há amor, não há carinho, não há um cuidado, não por obrigação, mas por amor. O que vai existir quando nós olhamos para o Deus Pai do Antigo Testamento é uma obrigação. Você me fez, você me colocou no mundo, você então agora é obrigado a cuidar de mim. Esse é o sentido que inclusive Israel tinha acerca de Deus. O sentido de um Deus que é obrigado a cuidar de mim porque me deu origem. Assim como meu pai dentro da tenda. Israel é levado cativo. E depois que Israel é levado cativo, ele se sente órfão de um Deus que o desprezou, do pai que o abandonou, do pai que não foi pai, e que ele permitiu que Israel sofresse tudo aquilo. E esse sentimento de orfandade, que já nasce lá no Éden, quando Deus tira Adão e Eva de dentro de casa, do seu habitar, do seu Éden, do seu lugar de delícias, e Deus os põe para fora por causa do pecado. Há uma ruptura do Deus que vinha na viração do dia, do Deus Pai, daquele que criou, levou Eva, porque quase um pai levando a filha ao altar e entregou a Adão. Só que quando eles pecam, desobedecem, estabelecendo um caos sobre tudo que existe na terra, fazendo a terra sofrer a maldição do pecado, onde tudo entra em desordem. E quando Israel é levado cativo, esse sentimento de que ninguém é por mim aumenta. Esse sentimento de que eu não tenho alguém que se entregue, que morra por mim, multiplica-se. Israel se sente órfão, porque é o sentimento de orfandade, o sentimento de que está faltando alguma coisa, de que eu não sou completo porque eu não tive pai, que muitas das minhas ações é porque talvez eu não seja. Esse sentimento, ele está dentro de nós. E por isso que mexe tanto, muitas vezes, essa data. Porque é como se nós não tivéssemos ele presente. Então Jesus vem quebrando tudo isso. Diferente do entendimento de um Deus cuja paternidade é a obrigação de cuidar, Jesus rompe toda essa cultura patriarcal e ele olha para os céus e ele chama Deus de Abba, Abba, Pai.
As línguas semíticas, das quais vem o hebraico, o árabe, o aramaico, elas não têm superlativo e nem diminutivo. É mais ou menos assim. O que é o superlativo? Casa, superlativo de casa, casarão. Diminutivo de casa, casinha. Normalmente, o superlativo expressa elogios, engrandece. É o que está acima, é o máximo, é o top. Já o diminutivo sempre vai trazer uma questão carinhosa, de afeto, de intimidade. Por exemplo, minha esposa olha para mim, ela não me chama de barrigudo, ela chama de barrigudinho. Então é um afeto carinhoso, você entende? É uma coisa carinhosa. O diminutivo é carinhoso. Só que nas línguas semíticas, ou você é pai, 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 super pai, ou você apenas é pai. Porque eles não têm nem o superlativo, nem o diminutivo. Mas assim como o grego, que tem várias palavras que se adequam em situações diferentes, o aramaico tem uma, que até se parece muito com o hebraico. O hebraico pai é Ab. No aramaico pai é Abba. E você vai ver em Marcos 14:36, Jesus dizendo Abba, pai. Pai duas vezes. Ou seja, a ideia do Abba, do aramaico, é meu pai. Meu paizinho. O pai que eu tenho intimidade. E isso rompe um povo que se sentia incapaz de ser filho ou de ser pai. Ou seja, o conceito de que o pai é apenas aquele que cuida, que provê, que protege, que dá origem. Jesus vem com outro pai. O pai que cuida. O pai que está presente. O pai que ama. O sentido público de Jesus de chamar Deus de pai até afrontou a cultura da sua época. Porque, de uma certa forma, eles se sentiam distantes de Deus. Deus estava na Torá, Deus estava na liturgia, Deus estava na roupa do sacerdote, Deus estava num templo que não havia mais arca e nem modos da época de Moisés. De uma certa forma, eles se sentiam vazios. Eu acho que, em algum momento da nossa história, todos nós nos sentimos vazios, largado, órfão. É como se esse sentimento, como diz a psicologia, é uma mistura de raiva, tristeza, angústia e o principal, culpa. O sentimento de não ter um pai, ele é um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é desde lá do Éden, quando peca, e é colocado fora, se distancia. Então Jesus vem. E enquanto o sentimento de orfandade diz, eu estou só, eu não sou protegido, eu não posso contar com ninguém, Jesus vem dizendo, eu tenho um pai. E esse pai não é só meu, esse pai não é exclusividade minha, esse pai é nosso, é seu, é meu também.
Só que eles não tinham visão do Pai. Então Jesus, em Mateus 5,48, vai dizer: o Pai é perfeito. Em Mateus 6,4, ele vai dizer: o Pai te escuta. E Jesus começa a dar as características de um pai, porque ele conhecia o Pai. E ele vai dizer: o Pai te ouve. Se você não sabe o que fazer, entra no teu quarto, fecha a porta, porque em secreto o Pai te ouvirá. E ele vai dizer: o Pai não somente ouve, o Pai atende. E sabe que quando o Pai atende, o Pai tem prazer de atender. Ele diz assim: a minha alegria não é completa porque vocês não pedem, mas se vocês pedirem, o Pai atende. É um pai que de madrugada se levanta quando o filho ou a filha liga. Não vai dormir porque não chegou ainda. Tirou o seu senso porque o Pai se preocupa. E ele diz: o Pai sabe quem vocês são. E o Pai sabe o que vocês precisam. Porque o Pai perdoa vocês. Porque o Pai se preocupa. Porque o Pai é bom, porque o Pai é justo, porque o Pai ama o Filho, porque o Pai dará o reino, Ele nos dará o reino como herança, porque Ele é o nosso Pai. Por isso que na parábola do filho pródigo, tem uma parte que eu gosto muito. Apesar de ser o momento em que o filho que ficou em casa discute com o pai, porque o pai está fazendo uma festa para o filho que se perdeu. E ele vai dizer para o pai: há tanto tempo que eu estou aqui, faço todos os deveres e os afazeres. Não fui como este que estragou tudo o que tu tens. Mas eu estou aqui e tu não me destes nem um boi para me alegrar com os meus amigos. Eu gosto da frase do pai: você não entendeu ainda. Tudo que é meu é seu. É porque você se sente distante, porque você se sente órfão, porque você se sente como se eu não lhe correspondesse, como se você não entendesse o propósito da paternidade. E por isso que tem esse vazio e essa reclamação de um Deus que está distante, de um Deus que está longe. E muitos cujos pais não são modelo para nada, muitas vezes projetam isso de uma certa forma em Deus. Mas tudo que Deus quer é ser seu pai. Ele quer. É um desejo dele. Quer restaurar a comunhão perdida do Éden. Quer deixar como herança tudo que ele criou. Ele não quer que você se sinta escravo, rejeitado, distante. Os homens podem fazer isso, menos o Senhor. Então o apóstolo Paulo entendeu bem esse conceito, muito bem. E ele teve uma situação complicada com os novos crentes que estavam na Galícia. Porque os Gálatas, como nós conhecemos, era um grupo de cristãos que tinham vindo da origem dos celtas, eram guerreiros, viveram sobre deuses, que Paulo vai dizer aos Gálatas: vocês adoravam deuses que não são nada, porque não são deuses. Mas eles de alguma forma estão acostumados a ritos, estão acostumados às práticas, aos ídolos. E aí aparece um grupo de cristãos judaizantes lá na Galícia, e começam a dizer para eles que eles precisam se circuncidar. Gálatas 5:2. Que eles precisam de ritos e leis. Gálatas 4:10.
que eles precisam guardar dias, meses e anos, suas roupas e suas cerimônias, para que Deus possa atender a eles, olhar para eles. Então Paulo escreve aos Gálatas e diz: não, você não tem que fazer nada para ser filho, porque ser filho é uma decisão de Deus, de ser pai. Vocês não têm que cumprir ritos, vocês não têm que guardar dias, meses e anos, vocês não têm que se circuncidar, porque se vocês fizerem isso, vocês estão voltando à adoração aos deuses pagãos, que exigiam de vocês, para poder ser o Deus de vocês, mas o Deus a quem nós servimos não exige nada. A única coisa que Ele quer é que você se permita que Ele seja pai. Porque a grande questão em uma adoção não é que eu seja pai, mas é que ele se sinta filho. E Paulo está dizendo: vocês não estão se sentindo filhos, porque vocês estão presos na alma, vocês estão presos na mente, vocês estão presos no comportamento, vocês estão presos no que o mundo diz. Vocês precisam ser livres, precisam mergulhar na graça. Então, ele faz uma comparação entre dois tipos de pessoas. Quantos eu falei? Filhos e escravos. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque agora eu começo a pregar. Gálatas, capítulo de número 4. Versículo de número 1 até o 7. Gálatas 4. Por que não estão botando na tela? Vou explicar. Falei hoje de manhã. Para você pegar a sua Bíblia e abrir. Seja de papel ou no celular. Eu falei para o pessoal: não vai colocar o texto na hora que eu ler, que eu quero que as pessoas acompanhem. Pastor, as versões são diferentes, não tem problema. Você não é burro, é inteligente, então você vai entender. Estão rindo, né? Mas é mesmo, porque crente tem a mente de Cristo, só inteligente. Aqui só tem top. E como diz nosso evangelista Bruno, top das galáxias. 4:1. Conecte no seu sabre de luz ou acompanhe na sua Bíblia, por favor. Todos acharam, amados? Amém? Pastor, eu não trouxe Bíblia e o meu celular não tem. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ela tem. Acompanhe. 4:1. O apóstolo Paulo vai dizer assim aos Gálatas, que estavam com a prisão da alma, a prisão da mente, a prisão do corpo, do comportamento: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. Quer dizer, mesmo o menor sendo senhor, não difere do escravo. Porque a ideia do menor é sem entendimento, sem a capacidade de decidir. Essa é a ideia do menor. Ele diz: você, quando não tem a sua capacidade de decidir, de observar, de separar o que é bom, o que é ruim, quando você não consegue perceber o que Deus quer falar com você, então você é igual a um escravo. E o escravo aqui é doulos do grego, rendido à vontade do outro, preso por cadeias, preso por ideias, preso por sentimentos, preso por conceitos. É a ideia do rendido à vontade do outro. Eu não tenho a vontade. E ele diz: quando você fica sem entendimento,
Quando você não compreende o que Deus quer, a sua capacidade de decidir, ela é de uma criança. Você é igual a alguém que não tem vontade e que está preso às ideias que você carrega. Versículo 2. Mas você, mesmo sendo herdeiro, então está sobre tutores, cuidadores, curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. E a ideia aí é que, como você não sabe decidir, você tem as regras para decidir por você. Então você só obedece às regras. E ele vai no versículo 3. Sabe, nós, um dia, todos nós, quando éramos menores, sem entendimento, sem discernimento, permitindo que as emoções nos controlem, que a prisão da alma grite mais forte, que a prisão do comportamento. Quando vocês estavam assim, menores, éramos todos nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, servilmente, debaixo, controlado, uma condição mental. Coisas ruins aconteceram a você e você ficou upo do grego, servilmente, controlado por algo que lhe aconteceu. E ele vai dizer, servilmente, sujeito, debaixo dos rudimentos do mundo, mundo cosmos, sua totalidade, seres, rudimentos, princípio das coisas. Ou seja, quando você estava sendo formado, você percebeu a orfandade e deixou ela dominar você. E agora, você se sente mal, porque você não consegue se relacionar, porque o Deus a quem você crê está distante, longe. É um Deus que é criador, mas não é pai. Deu origem, mas não cuida. E você vai ficando com o coração vazio. E começa a carregar um sentimento de perca. Um sentimento de escravo. Dolos. Dominado por algo. Sem a vontade de se libertar. Paulo está dizendo, existem pessoas que não enxergam a bondade de Deus, porque eles são escravos. E no verso 4, ele vai dizer, mas no tempo de Deus, vindo a plenitude dos tempos, no tempo de Deus, Deus decidiu mudar essa situação e arrancar o sentimento de órfão do seu coração. Esse sentimento de que ninguém é por mim. Esse sentimento que se eu tivesse pai teria sido diferente. Se ele tivesse comigo, talvez eu não estivesse assim. Esse sentimento de falta. Deus, no tempo dele, enviou Jesus. Nascido de mulher, nascido sobre lei. Ou seja, na mesma condição de nós. Vivendo as mesmas coisas que nós. Só para mostrar que existe Abba, que existe Pai, que Deus está preocupado, que nós não somos escravos, que há um propósito. Sabe, irmãos, eu vivi isso. Eu vivi isso. Aos 15 anos de idade, meu pai saiu de casa. Meu pai era uma figura. Eu aprendi que as minhas piadas sem graças veio dele. E muitas coisas eu carrego.
inclusive a sua aparência. Olhar a mim no espelho é ver meu pai. Ele já dormiu no Senhor. Mas meu pai saiu de casa, eu tinha entre 14 e 15 anos, foi logo quando eu aceitei Jesus, e perdi contato completamente. Quando eu reencontrei meu pai, era porque eu queria levar para ele um convite do meu casamento. Foi quando eu conheci a sua nova esposa, sua nova família, e dei ao meu pai o convite de casamento, mas mesmo assim ele não foi. Alguns anos depois, eu já estava financeiramente bem, já tinha algumas lojas, meu pai apareceu para me pedir um emprego. E eu empreguei meu pai. A partir dali eu comecei a conhecer um homem que eu não conhecia. Porque como ele foi embora, eu ainda era adolescente. Eu tenho não muitas lembranças dele. Uma delas é quando ele estava cheio de cachaça, com todas na cabeça, e eu brincando assim. Eu me lembro que ele falava para um amigo dele, dizia assim: compadre, eu não sei ser pai. Porque meu pai foi mendigo. O pai dele o abandonou aos 5 anos de idade. E ele foi ser criado pelos avós, mas muito novo, tinha que pegar na enxada. Então ele foge, vem para o centro de Recife, na verdade não de Recife, mas apareceu em Cavaleiro, e passou a viver na rua. Dormir nas marquises, guardar carros, até que alguém deu a ele uma oportunidade de um trabalho, e depois, mais na frente, ele arrumou um outro emprego, foi ser motorista do meu avô, conheceu a minha mãe, e eu nasci. Mas meu pai aprendeu a escrever o nome com a minha mãe. Minha mãe ensinou meu pai a escrever o nome. E eu me lembro que uma daquelas cachaças dele, isso eu me lembro, eu estava assim, ele sentado na mesa, com o compadre dele, Lúcio, e ele disse: não sei ser pai. A pessoa com cachaça fala tudo, né? Alguns não falam nada, mas outros falam tudo. E ele disse: nunca disse para meus filhos que eu gosto deles. Amor, então, não tinha nem na boca. E eu me lembro de meu pai chorando e dizendo que a coisa mais especial da vida dele eram os filhos. Quando meu pai voltou a trabalhar comigo, aquela cena estava na minha mente. E eu dei oportunidade para ele. Mas eu sentia dentro de mim um vazio. Como se eu não tivesse pai. Tentei algumas vezes conversar com ele, mas ele dizia que eu era mais inteligente do que ele não tinha nada para me dizer. Algumas vezes ele me trouxe presentes. Uma manga que ele passou na rua, sabia que eu gosto de manga, e me trouxe uma manga. Mas eu recebi, só coloquei assim de lado e falei: valeu. Faltava relacionamento. E eu já era crente. Até que Deus um dia começou a me mostrar sobre paternidade. Um Deus que cuida de nós. Não é só um Deus que coloca comida na mesa. É um Deus que cuida do meu coração.
E eu comecei a me aproximar dele, e a primeira coisa que eu fiz foi ganhá-lo para Jesus. E ele aceitou Jesus e começou a servir a Deus. E eu comecei a ver como que meu pai era especial. Porque os olhos são a porta do coração. E como você vê, assim é. E eu encontrei valor aonde ninguém queria mais dar valor. Eu encontrei valor no meu pai. Deus foi resgatando o meu coração, trazendo de volta a minha condição de filho, fazendo com que eu me ligasse novamente a Ele. E meu pai começou a frequentar a minha casa, sair com meus filhos. E eu tenho algumas lembranças dele, levando o Jonatas e o Gabriel naquela van dele. Paulo vai dizer para os Gálatas: o sentimento de vocês é um sentimento de escravo, de alguém que não é valorizado, de alguém que não é um bom pai, de alguém que não é uma boa mãe, de alguém que não tem relacionamento com esse pai, relacionamento com essa mãe, porque é escravo. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso e mostrar para você que Deus não é só criador, é Abba, meu pai, meu paizinho, meu pai querido, que eu posso chorar e Ele vai me emprestar o seu ombro, que eu posso errar e Ele vai me trazer para perto, que Ele quer o melhor para a minha vida. Jesus disse, foi para resgatar os que estavam com essa mentalidade de uma obediência cega pela lei. Versículo de número 5. Mas se pudéssemos, agora coloca na tela, 4, 5. Pudéssemos quebrar essa mentalidade. 5. E ser recebido pela adoção de filhos. E o que eu acho lindo da palavra adoção no grego é que uma das colocações é trazer de volta para casa. E Deus está dizendo, Paulo está escrevendo aos Gálatas e está dizendo, Jesus veio. Por isso que João vai dizer, todo aquele que eu receber, Deus deu a eles o direito de serem filhos de Deus, a saber, para aqueles que creem no seu nome. Deus decidiu trazer de volta. E Paulo está dizendo, vocês não precisam chamar a atenção de Deus. Vocês não precisam gritar para Deus poder ouvi-los. Versículo 6. Pode acompanhar também agora na tela. Não precisam, por quê? Porque vocês são filhos. Deus trouxe vocês de volta para casa. De volta para perto. Você não pode se sentir órfão. Você não pode se sentir indigno. Porque Deus não erra. Ele me deu o pai certo, o pai perfeito, o pai que me fez ver quem eu era. Deus não erra com os seus pais. Deus não erra com a sua paternidade. Deus não erra com o seu desígnio de filho. Então ele vai dizer, por que vocês não precisam fazer nada disso, Gálatas? Vocês não precisam tentar comprar Deus com coisas, porque Ele é Pai.
porque Ele sente por você amor, porque o sentimento que Ele tem por vocês é um sentimento que Ele quer adoção, trazer de volta para casa. E foi isso que Jesus fez em Lucas capítulo 15, um pai esperando um filho na porta. Ele vai vir, cedo ou tarde, porque Ele carregou o meu coração. Ele sabe que eu sou pai. E quando Ele estava trabalhando lá na cidade da fome com os porcos, Ele lembrou e disse: como a casa do meu pai é boa, como é bom estar ao lado dele. Até os seus empregados têm o melhor, até os servos têm o melhor. Ah, meu pai, como eu sinto saudade do Senhor. E ele se levanta e ele diz: voltarei para os braços do meu pai. E esse é o sentimento de adoção. Deus está dizendo para você: eu sou seu pai, eu cuido de você. Eu não sei se você tem um pai aqui espetacular na terra, mas não importa o pai da terra. O que importa é que de eternidade a eternidade Ele é o nosso pai. Abba, oh paizinho do meu coração. O que está comigo quando eu estou chorando, o que está no meu quarto quando eu estou clamando, o que vai comigo para as minhas pelejas, é o Pai que está comigo quando eu vou lá buscar algo que eu acho impossível para mim, mas o Pai está de lado. Vai, filho, você vai conseguir. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo e não abro. Eu sou o Deus eterno. Eu sou o Deus eterno. Abba, Pai. Por isso que quando ele sabe que tem que ir para a cruz. Por isso que na cruz ele reclama, dizendo: por que, Pai, me abandonastes? No Getsemane, ele não tem outro com quem ele precisa conversar. E ele dobra os joelhos, e é lá no Getsemane, de Marcos 14:36, que ele diz: Abba, meu pai, meu paizinho, tudo é possível para o Senhor, até passar de mim este cálice, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a tua. E diz que naquela noite veio um anjo para consolá-lo. Abba. Como é bom se sentir amado. Como é bom se sentir querido. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo isso é porque vocês são filhos. Deus enviou ao coração de vocês o Espírito de Deus. Ele vai dizer em Romanos que testifica com o meu, de que eu não estou sozinho, eu tenho um Pai. E não venha me enfrentar não, porque se vier me enfrentar, eu falo com papai vai resolver a parada. Eu tenho um Pai. E Ele está comigo, e Ele vai dizer, de sorte, versículo de número 7, que você já não é mais escravo. Mente, coração, vida. Não é mais um sentimento de vazio. É um sentimento de pertencimento, de filho. Eu pertenço. Eu tenho um Pai.
E que quando eu tiver dificuldades, por mais que seja, porque é isso que nós esperamos do nosso Pai: Pai, socorro. É só clamar. E não somos mais um na multidão. Ele nos chama de herdeiros. Tudo que é dele é meu. Foi isso que o pai disse para o filho. Você não entendeu ainda estando em casa? Tudo que é meu é seu. Porque a única coisa que eu quero de você é que você se sinta filho. Nos últimos anos da vida do meu pai, eu guardo isso em minha mente, eu me sinto filho. Por isso que quando eu briguei com ele, ele adoeceu. Durante alguns anos eu carreguei a dor daquela tarde, naquele dia. Até que o Espírito de Deus também veio e arrancou do meu coração. E disse: muito em breve, você vai poder abraçá-lo lá no céu. Porque esse é o sentimento de Deus. O sentimento de abraço, de cuidar de você, de abraçar você, e dizer para Ezequias: Ezequias, eu disse, diga, Senhor, eu sou teu pai. De abraçar o Hélio, de dizer, eu sou teu pai. De abraçar o André e dizer, eu sou o teu pai. Você não está só. Você não é órfão. Você não é escravo. Você é filho que volta para casa e que tem um pai.